Caso do menino Henri Borel, um caso que tem chocado o Brasil. Hoje nós vamos refletir sobre isso, portanto, pega aí seu chá, seu café e bora lá refletirmos sobre esse assunto que é público. Está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como vocês sabem ou não sabem, eu sou coach, terapeuta formada em terapia cognitiva comportamental, em sabedoria emocional. Portanto, se você precisa de uma terapia, né, teve algum problema, tá com problemas psicológicos, abuso emocional, de repente uma depressão vindo de abuso. Se você precisa marcar uma sessão comigo, escreva para o e-mail abaixo. Os valores das sessões estão na descrição desse vídeo e eu vou deixar de repente aqui também os valores aqui do lado para vocês verem como não vai pesar para o bolso. É fundamental a sua saúde mental. Vocês não sabem como isso é importante para qualquer coisa, para o trabalho, seja para o esporte, quem pratica esporte. Eu tô fazendo faculdade aqui, gente, de counseling, né, nos Estados Unidos. E counseling aqui, para quem não sabe, é conselheiro, né, que é tipo um terapeuta. E esse tipo de profissão aqui é normal você trabalhar de repente numa escola, de repente num time de futebol, de repente você vai trabalhar numa igreja. Então aqui eles chamam de conselheiro. É uma espécie de um psicólogo, porque o que eu estou estudando é nada mais, nada menos que as matérias que tudo sobre psicologia, né? Eu já tenho um curso de terapeuta, né? Como eu falo para vocês, que eu já sou terapeuta, já sou coach. Eu só estou complementando mais, né? E estudando mais para poder oferecer melhor ainda, né? Qualidade de terapia para os meus interagentes, os meus pacientes, né? É que eu não gosto de falar paciente dá a impressão que é doente, né? Então eu prefiro de chamar de interagente, ok? Nós vamos falar hoje sobre o caso do menino Henri Borel. Para quem não sabe, vou pegar aqui meu óculos, né? Vou dar uma contextualização. Para quem não está familiarizado, o Henri Borel era um menino de 4 anos que foi tirada a vida dele em março de 2021 no Rio de Janeiro. As investigações apontaram que ele foi vítima de violência física e psicológica por parte do padrasto, o vereador Dr. Jairinho, e da mãe, a Monique Medeiros. O caso tem gerado grande comoção nacional e levantando debates importantes sobre violência infantil e sobre justiça, né? Porque, com certeza, teve uma vítima, teve uma pessoa que foi ceifada a vida dela, certo? De uma criança, foi tirada a vida dessa criança. Essa criança não teve a oportunidade de se defender, porque criança, ela quando fala, as pessoas meio que, né, igual a pessoa que de repente tá com demência na sua finitude, né, a gente não gosta muito de falar velhice, vai? A pessoa idosa, né, a finitude, quando eu falo finitude, é a pessoa quando ela está na parte né, passou da terceira idade e está na sua finitude. Quando a pessoa está nessa fase da vida dela, tem muitas pessoas que não acreditam na pessoa. É a mesma coisa, porque ela volta a ser criança. Então, ela tem falhas na memória. Então, coisas que a pessoa fala, os adultos que estão perto não dão importância. E a criança é a mesma coisa. Às vezes fala, é amigo imaginário. A pessoa, de repente, não sabe o que ela está falando, né? A criança não sabe o que ela está falando, mas, coitadinho, ele não teve mais como falar sobre isso, porque foi tirado isso dele. É muito horrorosa essa história para mim. Eu não consigo. Gente, se tem uma coisa que me revolta profundamente, é quando tem laços de família. Se a pessoa não serve para ter filho, por que tem filho? Pensa numa coisa. Se a pessoa não tem empatia, se ela tem filho, de repente, por que essas pessoas têm filho? Eu fico me perguntando, não é uma coisa que me cabe na cabeça. Eu não consigo, para mim sai fora da ordem natural, mas infelizmente, é o que eu falo para vocês,
Por isso que a gente tem que prestar atenção nas pessoas que têm os transtornos, né, de personalidade, as red flags, né, que são as bandeiras vermelhas que eu falo aqui o tempo inteiro, que a gente, quando você começa a prestar atenção, porque tem gente que fala assim, por exemplo, eu sei que o narcisista mente, eu convivo com um narcisista e sem que ele mente. Você sabe que ele mente? Já peguei várias mentiras dele, mas não são mentiras assim que possam prejudicar alguém. Eu já vi gente falando isso. E o pior de tudo é que quando a vítima está convivendo com um narcisista ou um psicopata e está vendo que essa pessoa mente, e o narcisista, o psicopata, sabe que essa pessoa viu que ele mentiu, só que essa pessoa não fez nada, continua na relação, aí pra mim acabou. Mas então, o que podemos aprender com o caso do menino Henri Borel? A importância da denúncia. Uma das principais lições que podemos aprender, como eu falo aqui, com esse caso, é a importância da denúncia. Infelizmente, muitos casos de violência infantil ainda são mantidos em segredo, seja por medo, vergonha ou falta de informação. Por isso, é fundamental aí que você está vendo alguma coisa, que de repente você está escutando o seu vizinho, criança gritando, tudo, não seja omisso. Você que viu alguma atitude do seu companheiro, você de repente, ou você tem seu filho, sua filha, e você resolveu namorar, você pode ter uma oportunidade de namorar outra pessoa, de ter um outro relacionamento, ou mesmo até pode ser o seu próprio marido, o pai da criança, que tem um jeito explosivo, que já agiu com violência com a criança. Não seja omisso ou omissa. Porque no caso dessa mãe, ela fala que, mas eu vivia numa situação onde ele era manipulador. Ela já veio com essa historinha. Para mim é tudo papo furado isso aí. Porque assim, a pessoa que está e viu isso é conivente. Não adianta ela falar agora que tá no fantástico mundo de Bob, ou que vivia lá no mundo da Alice do País das Maravilhas. Por quê? Porque ele tem dinheiro, que a família é influente, porque tem muito dinheiro. Ou ela estava encantada com esse dinheiro e tudo que o dinheiro podia proporcionar para a dona Monique aqui. Porque, pelo que eu vi, o que explica uma mãe, antes de ir pro enterro do seu filhinho, frequentaram, eu fui no cabeleireiro porque, sabe, eu vi no depoimento dela, porque já assisti o depoimento dela, já assisti o depoimento do Jairinho, já assisti do pai, já assisti do avô, pai do Jairinho, para poder entender a dinâmica do negócio. Como que pode acontecer um negócio desse? Como que pode deixar um menino lindo daquele, se vocês verem a fotinho dele, até vou colocar uma fotinho dele aqui. Menino, uma graça de menino. Como que pode deixar acontecer isso com um anjinho desse? Aí, só que assim, horas antes, que eu tava com meu aplique, que não sei o quê, porque tava tudo, o meu cabelo... Eu te juro, se acontecesse isso na minha cabeça, sabe o que eu faria? Eu pegava a tesoura, eu cortaria meu cabelo aqui, assim. Acho que de tanto desgosto, eu tacaria uma máquina e passaria no meu cabelo e ia pro enterro. Ou pega um elastiquinho, amarra aqui e ter logo um abraço. Você acha que a pessoa vai ter cabeça para ir num cabeleireiro, para ir pro enterro antes do seu filho? Por aí a gente já tira, pra mim já se eu fosse jurada desse júri, né, eu já teria tirado a minha conclusão aí, né, nessa atitude. E várias coisas que a gente viu dele, né, do Jairinho, daí do padrasto, que ele, parece que a moça que trabalhava na casa deu depoimento que ele fechava o menino dentro de um quarto. Por quê? Que o padrasto vai trancar o menino dentro do quarto. Pra mim, também não encaixa isso. E a mãe, que ficou sabendo de uma situação dessa e foi omissa, né? Então, tá tudo errado aí. Enfim, galera, eu queria muito falar sobre esse assunto, porque eu quero falar o seguinte:
a responsabilidade, que eu fiz umas anotações aqui, dos adultos. Outra reflexão, que é o nome do canal. Importante que o caso do menino Henri Borel nos traz é sobre responsabilidade dos adultos na proteção das crianças. Os adultos estão aí para isso, as crianças não conseguem se proteger sozinhas. Os pais irresponsáveis devem ser os principais protetores das crianças, mas nem sempre isso acontece. É preciso que todos assumam a responsabilidade de zelar pelo bem-estar das crianças, especialmente em situações em que elas não têm voz para se defender. Isso para mim é o principal. Por isso que eu vou torcer para que os dois sejam condenados, né? Porque agora vai ter as audiências deles, né? Eles vão ser julgados. E depois, a necessidade de justiça, é o que eu acabei de falar. Por fim, o caso do menino Henri Borel nos lembra a importância da justiça. Infelizmente, muitos casos de violência infantil ainda são negligenciados, porque esses são os casos que vem a público, né? Ou não recebem a devida punição. É fundamental que as autoridades competentes investiguem a fundo esses casos e punam responsáveis, garantindo assim que a justiça seja feita e que as vítimas tenham voz. Concluindo, galera, né? O caso do menino Henri Borel tem gerado uma grande comoção nacional, levantando o debate, né? Importante sobre a violência infantil e sobre a falta de justiça. No caso, né, a gente ainda vai ver se vai ter justiça ou não para esse caso. A mãe, eu sei que já, né, parece que colocaram tornozeleira eletrônica, ou tipo, ela tem o regime semiaberto, alguma coisa desse tipo. Depois eu vou pesquisar e vou colocar a tarjeta aqui embaixo. A importância da denúncia, né, a responsabilidade dos adultos, como eu falei, na proteção das crianças, e a necessidade da justiça são algumas das reflexões que podemos tirar desse caso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? O mais importante, os adultos foram feitos para proteger as crianças, certo? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, galera, de eu me exaltar aqui, é que esse caso realmente, quando tem parentesco assim, próximo de pai, mãe, filho, eu fico desconcertada, vamos dizer assim. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.